like OSIRIS-REx in NASA's repertoire. I like to call it the Daredevil spacecraft. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff of OSIRIS-REx, its 7-year mission to boldly go to the asteroid Bennu and back. Salve, galera, muito bom dia. Welcome and thank you for joining us live from the Army's Dugway Proving Ground in Dugway, Utah. Agora sim, muito bom dia, galera. Fabiano Fetter por aqui. OSIRIS-REx, as it arrives back to Earth after more than 7 years traveling in deep space. Eu terminar meus ajustes por aqui, já estamos com imagens ao vivo. He's a planetary geologist by O training, retorno aí da sonda trazendo aí amostras do asteroide Bennu, a OSIRIS-REx. Well, I'm excited to share the stage with you today. We've got a lot to discuss and a huge adventure straight ahead. And for those joining at home, Jim and I will be taking your questions live throughout the show. You can send those our way by using the hashtag. E lembrando, galera, a missão não termina hoje. And if you want to follow Ah, along, this não final termina hoje. Ela vai liberar as amostras e posteriormente ela vai até o asteroide Apófis, lá em 2029. Importante, chegou aí, já deixa o like, compartilha essa live. Estamos 52 minutos aí do touchdown, porque o pouso será lá no deserto. From bringing things on the moon back with crews to all robotic sample return for science that's literally beyond words. It's sublime. So we can't wait to see what we're going to learn. Lembrando que a gente já teve aí, né, o Japão, que fez uma missão de coleta de amostras de asteroides, né? Olha, estão mostrando aí. Yes, it's a mouthful, but the mission describes an audacious objective. Send a probe on a long journey to an asteroid, map it, grab a sample, then bring it back to Earth for analysis. Como foi a coleta, a imagem real, tá? A imagem real, muito legal, galera. Imagem real. Depois do fechamento ali. Então é esperado aí, né, galera, cerca de 60 a 200 gramas de amostra lá do solo do asteroide Bennu. Então é uma missão sem dúvida nenhuma única e histórica, né, galera? Esse asteroide tem cerca de 500 metros. É um asteroide muito fácil aí devido à sua órbita aí de ser alcançado, né, galera, através aí uma sonda. Lembrando, né, galera, deixa o seu like. A gente está aqui no canal Pedalando pra Ciência. Eu vou deixar o link aqui, galera, no meu novo canal aí, que eu tô começando um trabalho fora do Pedalando. Em breve teremos mais vídeos por lá. Vou deixar o link aí. E lembrando que no dia 14 de outubro, aí ó, 20 dias, nós teremos aí o eclipse solar anular total no Brasil, né? Aí nas capitais de João Pessoa e Natal estarão aí com a cobertura de 100% aí das únicas capitais, né? Vou pegar aqui as informações a mais. Estamos com imagens ao vivo 50 minutos para o touchdown. Touch não é splash, né? Bom dia, Darvos. O touch é porque é no deserto, tá? Em solo, galera. Mais ou menos isso aí, Carlos Eduardo. Bom dia. Mas a probabilidade, cara, ela é muito remota, tá? É de menos, uma em 2.000 vezes, assim. Tá lá em 2035, 135. Então, assim,
É bem remoto mesmo, né? É um 0,4 possibilidades lá. Então, o possível impacto ali no momento, né? É bem remoto. E pode haver, né? É claro que ele tem assim uma característica diferente de outros asteroides. Porque quando ele se aproxima da Terra, né? Ele sofre ações com o calor, né? Não tenho aqui nada parecido, mas esse aqui é o pop filter aqui do microfone. Mas ele tem um formato ali, parece uma batata, né? E ele vem fazendo esse movimento, né? Então, o que acontece? A radiação solar, né? A radiação solar vai pegando ali. Fala, Bento, buenas. Então, assim, a radiação solar começa a atingir e reações ocorrem ali, né? Reações ocorrem ali devido ao calor gerado ali pela radiação térmica, né? Radiação solar. E isso acaba liberando, né, material, né? Acaba liberando ali materiais e funciona, né? Ele pode alterar a órbita do asteroide, né? Então só aumenta, né? Então a sonda a sonda aí, a Osiris ficou 2 anos justamente mapeando essa liberação de materiais em órbita do asteroide, justamente com o objetivo, né, de mapear isso aí, de ter mais informações, não só a informação da trajetória, né? Porque isso pode aumentar a parte imprevisível da sua trajetória, né? Muita chuva aqui, gurizada. Se cair a live é porque faltou luz, tá? Muita chuva aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente. Continua chovendo muito. Deve ter acompanhado o noticiário, tem cidades atingidas aí gravemente, várias vítimas fatais, e continua chovendo muito aqui. Tá dando umas piscadinhas na energia, mas vamos lá. Ó, aí estão imagens ao vivo do deserto, onde ocorrerá aí o touchdown, o pouso da sonda com as amostras do asteroide Bennu, ou Bennu, né? Nem sei como é que é a pronúncia correta. Então, deixa eu ver aqui. Ah, eu fiquei de mostrar para vocês aqui um negócio. Vou deixar no... Eu tô com outro canal. E a gente está começando um trabalho, tá? E eu vou compartilhar com vocês aqui o vídeo aí muito importante sobre a segurança de observar aí o eclipse, né, no dia 14, tá, galera? Muito importante observar com segurança. Dia 14 de outubro. Aí, ó, nós temos aí, essa parte gráfica aí, que é o CGI, né? As informações da nave aí, da Osiris-REx, ali, ó. Já tem 2 painéis solares de 3.000 watts. Tem 3 instrumentos científicos aqui, parte de navegação, e embaixo ali, não deu para mostrar, era onde está a cápsula ali, que vai ser lançada. E assim, ó, não é a sonda que vai descer, tá, galera? Salve, Humberto, muito bom dia. Então, muito importante, galera, que foi observar o eclipse solar no próximo dia 14, seja com telescópio ou seja a olho nu, galera, muito importante segurança, tá? Para evitar acidentes. Lembrando que a gente vai estar em live aqui, tá? A princípio, desde as 9 horas da manhã. Eu vou marcar a live essa semana. Por quê? Mas o eclipse é só de tarde? Bom, eu explico no vídeo ali, né? Eu explico no vídeo, mas já dá para achar aí
Olha, eles estão mostrando o lançamento aí, ó. Foguete da ULA. Foi lá em 2016. Separação e a cápsula, a sonda, né? After arriving in 2018, OSIRIS-REx spent nearly 2 years orbiting Bennu, mapping and studying its rugged terrain before Depois o carrying out pouso its lá primary science da objective. sonda. On October 20th, 2020, the spacecraft ventured to a small crater in the asteroid's northern hemisphere. It dodged jagged rocks and towering boulders and plunged its Olha, arm into the imagens surface, reais, tá, galera? excavating tons of debris while collecting about 250 grams of material. OSIRIS-REx stowed its bounty. Depois ali que coletou a amostra. Farewell to Bennu in May 2021, embarking on a 1.2 billion mile cruise back to Earth. Now, 2 years and 4 months after leaving Bennu, Eu vou botar aqui, galera, no meu outro canal aí. Arroz chegou por aí, muito bom dia. Depois vocês já assim, eu tô transmitindo lá também, tá? O canal Cosmic Garden. Vou deixar aqui o link do vídeo que eu fiz com as recomendações de segurança para observar aí o eclipse solar, muito importante. Assistam o vídeo lá. Já se inscreva no meu canal lá. A gente vai ter, eu vou ter alguns vídeos diferentes, né? Exclusivamente ali de astronomia e astronáutica ali. Bom dia, o dias 27. Muita chuva aqui, galera. Trovão e trovão. Olha, eles estão mostrando aí a simulação, tá? Ali dentro tá as amostras, tá? Estima-se de 60 a 200 gramas de amostra, porque houve perda, né? Então eles não têm com precisão. Não tem com precisão. Aí o processo de... Ela vai tocar o solo ali cerca de 16 km por hora. Velocidade segura aí pro pouso da cápsula. Aí. Depois eles vão coletar ela. Tá? Vão coletar ela. Aí tem que ter muito cuidado para não contaminar a amostra. Então eles vão realocar ali para tem uma estrutura já, né? Está lá no deserto. E aí depois eles vão levar para Houston, se não me engano, e amanhã eles vão abrir lá em um laboratório totalmente isolado, né? It means all the stuff the mission is going to be doing. So we're going to be searching for clues to the origins of our solar system chemically, looking at how we can ground truth all the data we have for asteroids from Earth, other spacecraft right up close with samples. We're going to look at the resource potential of asteroids, metals, hydrated water and hydrated minerals. E assim, ó, a Osiris, a sonda que liberou aí, a cápsula que está pousando, ela depois vai para o asteroide Apophis. E previsão de chegada lá em 2029, né? S4Mule_B asks, what's the significance of studying asteroids like Bennu for advancements in planetary science? These are literally the time capsules of the early solar system with those bits and fragments we can never get here. So we go and bring them home to connect ourselves to the place we live, our solar system. So that's one of the Por enquanto, 41 minutos para o toque. Fantastic. 41 minutos para o Let's toque. take another question. What do we have? All right, from @endanger817. Approximately how large is the sample size and what kind of analysis will be performed? So it's about 8 or 9 ounces. It's about a size of a baseball and a half. And the kind of analyses are amazing. There are toolkits. Cheio de canal novo. Boa, Benno. You wouldn't imagine. We can see the hair Bento. on a foot of an ant. Não, é um trabalho diferente ali que eu vou fazer ali, então aos pouquinhos a gente vai comentando, vai colocando o trabalho lá, né? So, let us head back to the ellipse to talk to Sophia. I understand, Sophia, you've got a critical Rose, isso aí.
Por isso que levou tanto tempo, Thanks, né? Lauren. Yes, Essa I am missão já joined tem right now 7 by anos, né? Stu Wiley, who is the Então, Oscar or você tem que on-scene fazer commander aí of this muitos recovery mission. cálculos, né? Thank you for joining me, Stu. Para conseguir atingir a All right, so velocidade, you né? are the person who Assim kicks como off this whole teve lá process a before sonda helping the DART, né? No recovery team Apophis lá, get né? on the ground. Can you walk us through your process? Assim como porque tanto o asteroide ou um cometa, eles têm a sua velocidade orbital, né? E da mesma forma que um planeta também, né? A Terra tem a sua velocidade orbital, né? E todos os planetas têm uma velocidade orbital, né? Então tem alguns cálculos que tu tem que fazer para conseguir chegar, né? E entrar em órbita. Na verdade, a sonda entrou em órbita do asteroide. Então ela é capturada, né? Em uma determinada trajetória, ela acaba sendo capturada pela All right, and how did you pela prepare for gravidade this day? do meteoro, do asteroide, tá? Uma vez capturada, é como se fosse um freio, né? Um freio natural, vamos dizer assim, e aí o controle da missão ali, através ela tem os propulsores, ela conseguiu entrar em órbita e ela ficou 2 anos analisando o asteroide em órbita, aí acompanhando ele, em função da velocidade orbital, tá? Depois disso que ela escolheu o melhor local para o pouso e a coleta das amostras. Tá? Mas é assim que funciona, é da mesma forma que a gente lança aí And this uma is an sonda para a active Lua, proving ground here. So ou what para are the Marte, steps that we have tá? É a to mesma ensure that our técnica. teams are safe? No momento que tu tem o cálculo ali da órbita, tu consegue estimar, né? Então tu lança na frente, na verdade, né? Ó, isso consigo mostrar aqui. Então, tu vai lançar sempre na frente, é que nem tu lançar para o planeta. O planeta está vindo aqui na sua órbita. Não adianta querer ir em linha reta, porque ele vai passar, né? Senão tu vai sempre correr atrás. Por isso que para chegar a Marte, tu só consegue lançar aí uma sonda, uma missão a cada 26 meses em média. Porque tem um período ali, né, da órbita da Terra e a órbita de Marte que eles estarão mais próximos, que é a oposição, né? Quando eles estão em oposição. Então tu tem que adquirir velocidade e projetar, fazer os cálculos para que tu chegue Wonderful. I know that na you have na your last órbita do preparations planeta, for the ou no day. caso do Let you asteroide, go, and né? thank you very much for joining Antes us. dele, tá? Antes dele, porque se chegar depois tu não Yes, alcança we've got a mais. big day today. Não tem my velocidade goodness. para. All right, Jim, we know we Por have isso que spacefans from all o walks of índice life aí all de over the missões world. para Marte, One por exemplo, superfan ele is here, the well-known dos Estados Unidos, é cerca de astrophysicist with an 50% de acerto. atypical side hustle. Muitas But I'm sondas, guessing muitas you missões dos know Estados him Unidos probably já more, foram aí probably more from his espaço afora, side foram thing than his perdidas, science porque thing. erraram o Oh, that's planeta, right. He's literally tá? space Ou royalty caíram, and rock royalty. né? Perfect for a mission to bring back rocks. Just a true E rock. Humberto, e para Let him speak for voltar himself. é mais ou menos a mesma coisa, né? Para That's a voltar ele very tem que space acertar asteroid de novo a aficionado Terra, né? Brian May. Como é que Super volta para a cool, Terra? as you know, Tu tem probably, but que also fazer a mesma coisa, immensely proud saber to onde be tu a vai team passar a member of Terra this e ir science para lab. frente, depois ser I can't capturado be with you today. I wish I could. I'm pela rehearsing for força Queensland. gravitacional My da Terra, heart's there with you as this né? precious Para sample sair is dele, ele recovered. precisa atingir a Happy sample velocidade return day. orbital, Rose. Congratulations Da to mesma all of you maneira so incredibly hard que on this para mission. sair da Terra, tu Especially precisa my atingir dear friend velocidade Anthony. orbital. São duas Who velocidades. Cada really planeta created this tem beautiful a sua body. velocidade God bless you orbital e all. sua velocidade de saída de órbita, né? Speaking of rock stars, joining us is Então, em função Lori da sua Joyce, massa, né, Planetary Science do Mission planeta, Director. Welcome, tu Lori. tem ali Hey, good morning. uma Very condição sad em que news. tu entra em And órbita, you por have to exemplo, go aqui na back Terra, quite a né? A ways. gente Oh, entra aí yes. acima Tim and I dos actually 100 go back quilômetros several ali decades, but we've a been working 27 mil together quilômetros closely por for hora. many, many Os years, and satélites it's estão so good rodando to be nessa here. What an exciting nos moment, Starlink, Lori. a estação It is a espacial, really exciting né? day. So Ficam nessa Osiris-Rex velocidade. is part of Quando the larger tu auto for asteroids, precisa ir para a Lua asteroid auto ou para sair thing. da Can you órbita talk da about some of the other Terra, missions that are tu happening tem this que aí fall? chegar perto de Happy to do 40 that. mil quilômetros por It hora, is really exciting. We have tá? lots of Então no asteroid asteroide é a missions, mesma coisa. and Então eles actually 4 ligaram a of them have propulsão, major milestones coming up this né, autumn. para Right a on velocidade schedule. aumentar e Sample aí return assim, e happening aí se today tu in 2 days quem on se September lembra aí alguma 26th. coisa de It's the 1-year física, anniversary of a mission you né, may have heard nas of aulas de last física year aí, called the Double ensino Asteroid médio aí, Redirection Test, sair demonstrating for pela the first time tangente. humanity's É que nem tu ability fazer uma to deflect curva com the o teu path of an carro asteroid.
acima da velocidade calculada. Por que que às vezes tem curvas ali que tu tem que andar, tá lá a plaquinha de 40, né? Porque é uma curva muito fechada, obviamente. E se tu atingir a velocidade superior ali, tu não consegue segurar mais o carro, né? E aí tu sai pela tangente, vai mato adentro, vai pera lá dentro. A mesma coisa ocorre com a velocidade de escape da órbita de qualquer corpo celeste, né? O efeito Stirling ali, né, Humberto, se utiliza ali na questão de tu acelerar a velocidade, né? Então, se usa muito esse efeito para ganhar velocidade, quando, por exemplo, assim, tu lança uma sonda que vai lá, dá a volta no Sol, usa a gravidade do Sol para aumentar a velocidade. Obviamente tem que ser muito bem calculado para não cair no Sol, né, para não ir em direção ao Sol, e aumenta daquela velocidade. Da mesma forma se faz isso aqui na Terra. Várias missões, essas pequenas missões aí de sondas que vão para a Lua, muitas vezes dá 5, 6 voltas na Terra, justamente para aumentar a velocidade, utilizando a força gravitacional da Terra para avançar, né? Faltando aí 33 minutos para o toque. Vamos ver que imagens teremos. Talvez teremos imagens da reentrada aí, né? Wow, that is truly unbelievable. Nobody appreciates the planetary defense aspect more than me, Jim. We want to be safe. Big fans. Really quickly here. This isn't the end for OSIRIS-REx. What's next? Yeah, so really exciting. Estamos acompanhando ao vivo, galera. Muito importante. Deixa o like, se inscrevam aqui no canal. About 20 minutes after that release, we're now repurposing the spacecraft for a new mission called OSIRIS-APEX, where APEX stands for Estamos acompanhando a chegada das amostras do asteroide Bennu na missão OSIRIS-REx. Lembrando que a missão, a sonda vai seguir adiante lá para o asteroide Apófis, com a previsão aí de chegada em 2029. But this is not the first time that anyone has captured a piece of an asteroid. On the arrival of the historic OSIRIS-REx sample, we celebrate that the Japanese space agency, or JAXA, has reais, already tá? detected Porque ele parece aí um formato de diamante, né? The asteroid VIVO in 2019. The missions Hayabusa and Hayabusa 2 proved that it could be done and paved the way for today's ambitious goals of this daring enterprise. All right, let's send it back over to James for an update on mission operations. Go ahead, James. Yeah, thanks, Lauren. So everything continues to be nominal. I've been tracking the mission status here. Everyone looks dialed in, ready to go. You saw a few moments ago, Sophia with Stu Wiley, our on-scene commander. He's ready to go. He understands the mission. They are ready to get out and recover that sample today. And as I mentioned earlier, just a few moments ago, actually, I guess a couple hours ago at this point now, the SRC was released from Estamos ao vivo aí com as imagens, galera acompanhando, faltando 31 minutos para o touchdown. Preserves its angular momentum, its speed as it's coming in to Earth's atmosphere. It's similar to throwing the perfect spiral on a football, and teams are hoping for that perfect touchdown today. What you're about to see is basically the equivalent of throwing a touchdown pass over 10 football fields away and landing it perfectly in that end zone. So you can see on your screen now the mission operations team. They are just next door, dialed in, ready to go. They've been monitoring the vitals of the SRC all morning. They've been there in the room. Meia horinha só, galera. Meia horinha. Thrilled for this moment. Muito importante. Essa avaliação, galera, acabou. Tem ali um mascote aí. Um mascote aí na sala de operações da missão. Agora todo mundo quer mostrar o microfone, né? Antigamente não mostravam, né? Eu faço tempo, desde o início do canal, aqui, antes de ter esse canal, já usava esse microfone quando eu participava de outras lives aí. Tô imitando aqui a gente. Brincadeira. E a câmera aqui tá meio bugada aí hoje. Tive que ligar uma outra ali. Mas a imagem tá... Não sou tão importante para ficar aparecendo ainda. Ó, tô falando sobre a missão Artemis aí, mostrando aí. Polo Sul da Lua.
Imagens antigas ali, as amostras que foram trazidas pelas missões Apolo, o regolito. E a Índia tá tentando, né, galera? A Índia tá tentando acordar a sonda lá. Eu até não olhei as notícias hoje. A Índia tá tentando. E a Índia que fez aí, fazendo história, né, galera? A Índia fazendo história na sua corrida espacial aí, né? OSIRIS-REx, the first US mission to collect a sample from an asteroid, will return samples from asteroid Deixa eu pegar aqui também, galera. Eu vou deixar aqui a galera que não conhece, eu compartilho aqui durante as lives, tá? A gente tem aí, além das nossas redes sociais, lá o Instagram, né, o nosso Facebook. Eu compartilho algumas informações, tá? Rodando aí. Quem quiser apoiar com o Pix aí sempre ajuda. Pagar a conta da luz. Até assim, uma notícia triste para vocês. Esse ano a gente teve tão pouca contribuição que final do ano eu não vou conseguir renovar essa plataforma que a gente utiliza aqui, né? Faz parte. Ô, Rose Silva, há quanto tempo, querida? Seja bem-vinda. Espero que esteja tudo bem contigo. Eu vou deixar aqui, galera, nós temos ali também um canal no Telegram. Quem usa o Telegram ali, é só acessar Pedalando com a Ciência, que vocês vão poder aí fazer contato com a gente. Sempre tem notícias mais importantes, eu divulgo ali, informações. Peguei meteoro gigante. Agora eu não tô pegando meteoro nenhum, né? Só chuva aqui no Rio Grande do Sul. Mas quem quiser participar ali também, eu vou mandar aqui. A gente tem um grupo no WhatsApp, tá? A gente tem um grupo no WhatsApp ali. Deixa eu pegar o link aqui e mandar para vocês. Só um pouquinho. E aí, quem quiser aí participar lá, vai ser sempre bem-vindo ali, né? Mas é assim, um grupo sem muita, né, divulgação de informações. Grupo para ser tranquilo, né? Deixa eu pegar aqui. O linkzinho já deixo para vocês. Ó, beleza, Rose, tudo bem. Estamos aí, ó, lá no deserto, onde será o touchdown da sonda com as amostras do asteroide Bennu, tá? Lembrando que o asteroide, as imagens, a coleta foi há cerca de 2 anos, tá? O asteroide que tem aí cerca de 500 metros ali de diâmetro, né? E existe aí muito alarmismo também. Existe um índice pequeno, né, de colisão com a Terra aí devido à sua trajetória lá daqui a 100 anos aí, 2135, mais ou menos assim, né? Mas é algo aí que pode mudar muito até lá, né? Uma vez que esse asteroide ele tem um comportamento diferente, ele sofre muito com a radiação, tá? Então ele pode ter alteração na órbita, né? Olha, eles estão mostrando ali detalhes da OSIRIS. E essa aqui, deixa eu ver se aparece aqui para vocês quando eu boto o mouse. Aparece? Não aparece, né? Ó, ali é a sonda que tá voltando, tá, galera? Can you talk a little bit about the engineering A of this? sonda que tá That's right. This voltando. is a very special spacecraft, just like a small version of what we use to bring crews back when they come back home to Earth from the space station. It has a heat shield. It's Ó, about eu 30 vou deixar inches aqui across, so it's pretty no big, weighs chat. over 100 Quem pounds. quiser There's a backbone. Inside it has the entrar globe, lá the no sample return WhatsApp, canister, and the sample cap, the é small sample bem-vindo, tá? canister. So
This is the vehicle that brings those samples protected from all those changes in environment from the top of the Quando atmosphere, tem algumas 13 notícias minutes of importantes, eu descent publico to the lá. touchdown point that we're waiting for Convido today. vocês, This aviso is a por very live. special Às vezes day. acontece aquelas lives It is, assim, and it da also noite is pro used in a dia, drop test, as I mentioned. da, Let's take em a look at cima some da of that hora, footage abrir o now. céu. Ultimamente tá difícil. Right. Minha So última live de just a lua. couple weeks ago, we dropped this replica, this engineering test unit, from 5,000 feet with a parachute Ó, a deployment, cápsula and tá went through voltando, all the galera. operation, the choreography we Ah, needed não, é só o to actually teste. make sure we can do it today. And that's what's É going o to be coming up. teste. And it worked 30 de wonderfully. It agosto, eles inflated the simularam, eles 20-foot jogaram uma parachute. outra It pra floated down to simular. the surface at 11 miles Tá an ali, hour. 30 de We went agosto. through all the recovery operations, the safing, the bagging, and the containment to come over to the clean room here, where we'll be doing that Fala, sample to make Florinha, sure tudo those bem, samples querida? are from Bennu, so we can study them here on Earth and Vamos ver a not contaminated by simulação aí our que foi wonderful Earth. feita, aí o teste, né? That's right, and you know it's the actual Pouso da SRC that they use cápsula, because it is covered in dirt, as you can see Right. on here. This no is dia dirt, 30 de scratch agosto. marks. All the Ó, scratch marks, yeah, It's a rough it's ride, the real but deal. we need it to come home. This is a Absolutely. real sort of homecoming. Right. So there's a lot of science in missions like this. Not only is the SRC a treasure chest with material from the ancient solar system, but the então deixei mission o link itself is a aí, quem platform quiser for participar. research about a range of things that you might not have expected. SciFly's mission is to collect visual, infrared, and spectral data on spaceflight vehicles, Vamos including aguardar the as OSIRIS-REx imagens sample aí in the daqui a capsule pouco, on its né? mission to Earth. This gives engineers and scientists unique insight into our most challenging questions about E hypersonic fluid lembrando, dynamics galera, by providing data deixa eu pegar aqui, deixar os links prontos aqui. Vamos fazer o the seguinte. scientifically calibrated in-flight imagery team uses ground-based sensors and instruments to image asteroid sample returns. Obrigado, Flora. Olha aí, gente. A Florinha aí sempre apoiando o nosso trabalho. Gratidão, Flora. Tá, gratidão. 4 meses aí como membro e apoiadora do nosso trabalho a partir de R$ 2,99. O que é R$ 2,99? Não dá mais nenhuma Heineken. Você pode apoiar nosso canal aí, né? Lembrando que a gente está precisando de recursos aí para pagar a plataforma no final do ano aqui. Senão a nossa transmissão vai perder um pouco de qualidade aqui, né? A gente usa o StreamYard aqui, uma versão básica, não é a versão premium, mas que ela é muito melhor que a versão gratuita, né? Ô, Rose, que legal. Eclipse solar, vou deixar um vídeo aqui para tu assistir, se tu não assistiu lá no meu canal novo, tá, Rose? Tô com um canal novo, então assiste lá. Continuo participando aqui do Pedalando, mas tem esse canal agora que ele é exclusivo meu lá. Não é o Fabiano Feta. Não vou misturar os assuntos, né? Não vou misturar os assuntos. E nesse canal eu vou falar exclusivamente aí de astronomia. Tá? Assistam o meu vídeo lá com recomendações de segurança para assistir o eclipse. Tá? Já vou dar uma barbada para vocês, ó. Filtro de soldador aqui, ó. Tá? Filtro de soldador, olha só. Peraí. Olha aqui. É um filtrinho cheio de dedo aqui, né? Filtro número 14 para cima. Tá? Ó, dá para direitinho dos dois olhos aqui, ó. Tá? A partir disso tu consegue olhar o eclipse solar com segurança. Neste vídeo aqui que eu joguei agora aqui, lá do Cosmic Garden, eu explico também, dou mais detalhes, assiste lá depois, já se inscreve no meu canal novo lá. E eu dou detalhes também para quem vai usar com o telescópio. Deixa eu tirar minha touca de banho aqui. Eu uso para tomar banho, evidentemente. Muito cabelo que eu tenho, mas não entra poeira aqui no telescópio, né? Ó. Que sacanagem, Daisy. Te empurraram a cáscara toda. Eu fui numa ferragem aqui, tá? Tem uma ferragem exclusiva que só vende essas coisas. Daí, assim, tem uma pilha e uma caixinha lá cheia de filtro, né? Tem até números menores. Pô, que sacanagem, mas pode ser, né? Porque vai numa ferragem que encontra só o filtro, galera, é 5, 10 reais, tá? Dependendo da localidade. Aí, é que talvez tu foi num lugar aí que não tinha, né, a disponibilidade de vender só o filtro, né? Mas fica a dica.
E também, assim, tem máscaras baratas, vai pagar uns R$30, talvez. Tenha pago aí, né? Umas máscaras mais baratinhas aí. Primeira, na verdade, eu tenho uma aqui que eu comprei exatamente há uns anos atrás aí, sem saber que dava pra comprar só o filtro também, né? Fui lá, vi que tava em promoção e comprei. Mas fica a dica, tu vai ficar bem protegido, até mais fácil de segurar, né? Aqui, né? Existem uns óculos que o pessoal tá vendendo aí, eu não sei da questão da qualidade, eu fico com medo, né? Eu até ia comprar uns do AliExpress, porque, e assim, tu tem que ter em mente que o eclipse ele vai começar em algumas localidades, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul eu vou ter cerca de 25% de observação, né? Então, o que acontece? Tu não vai ficar lá 2 horas olhando o eclipse, tá? Tu não vai fazer isso. Tu vai lá, dá uma olhadinha, começou. Olha lá, é mesmo, começou um pedacinho. Daqui a pouco tu vai lá, olha de novo. Tu vai ficar lá o tempo inteiro, entendeu? Se tu botar pra lâmpada aqui, dá pra ver, galera, o 14 aqui, eu consigo ver o meio da lâmpada. Aqui eu tenho uma lâmpada aqui em cima, aqui, essa aqui não tá. Ali. Então tem que ter muito cuidado quanto a isso, né? Ah, valeu, Rose. Segue lá, tá? Segue a gente lá, que a gente vai estar divulgando lá informações. A gente vai acompanhar o eclipse aqui, galera. Eu vou abrir uma live provavelmente às 9 horas da manhã. Tá? Ah, mas o eclipse é só de tarde, Fabiano. Mas é o seguinte, o eclipse começa lá na América do Norte, lá nos Estados Unidos, lá, né? Ele vem passando na América do Norte, vem descendo na América Central e aí passa aqui na América do Sul, né? Lá passando ali por João Pessoa e Natal, as duas capitais no Brasil, né? Então a gente vai acompanhar desde manhã com as imagens que tiverem disponíveis aí. Olha o ponto, estão mostrando agora o ponto de pouso lá no deserto. Salt Lake City. Faltando 18 minutos aproximadamente aí, galera. But it's never that simple, is it? No, not at all. And so we have a lot of critical events that take masterful engineering. We have to hit the top of the Então a ideia é acompanhar o eclipse o dia inteiro, né? Tá chovendo pra caramba aqui. Se tiver o tempo limpo, eu monto o telescópio lá na rua e a gente vai ter imagem aqui ao vivo do Rio Grande do Sul também. Na verdade não vai ser nesse, vai ser no 70mm. Eu já tenho o filtro Bader que eu botei no vídeo aí. Tá? We're ready to transfer tomorrow to Houston to the Johnson Space Center. So this is a big process. Então assistam o vídeo ali do Cosmic Garden. Ah, um detalhe aí, ó. Um detalhe aí, ó. Esse canal Cosmic Garden, por que é esse nome, Fabiano? Na verdade, eu uso uma expressão no final, né, que o céu é o jardim do universo, e basicamente é isso, né? E o nome Cosmic Garden, ele tem um padrinho, tá? Nada mais que professor Sérgio Sacani, Serjão, que batizou meu canal novo aí. Conversei com ele Fabiano, ele deu umas sugestões de uns nomes e ele me deu essa sugestão aí que ele acha muito legal. Então, o canal Cosmic Garden lá, do outro canal, e ele foi batizado pelo professor Sérgio Sacani. We'll unpack those precious samples in the small sample canister, the small device that was used on the end of the TAGSAM, and they will go through a process to get it checked out, do early reconnaissance, and to protect it very carefully. Tá. Valeu, Rose. No other asteroid samples before. This is the first one. O pessoal tá comentando ali, mostrando imagem de fundo. 16 minutinhos, galera. 16 minutos para a chegada aí da cápsula, né? Eu vou reforçar aqui quem quiser. Deixa eu pegar de novo aqui. Quem quiser participar lá do nosso canal.
O Telegram tá rodando aí, nosso Instagram, Pedalando com a Ciência. Quem quiser apoiar com o Pix, é sempre bem-vindo. E quem quiser participar aí do grupo no Whats. Yeah, Lauren, buckle up and get ready for the ride of entry, descent, and landing. This is 13 minutes of crazy descent, punishing crazy deceleration of our spacecraft. Tá. E detalhe seguinte, ó, eles estão mostrando, vocês estão vendo no cantinho ali a sonda, né? E a partir de baixo ali tá a cápsula, né? A sonda vai seguir lá pro Apófis, isso quer dizer que é outro asteroide, né? E chegará lá na previsão de chegar em 2029. Então, segue a missão. Boa, Flora, deixa eu abrir aqui rapidinho. Deixa eu abrir aqui. Half as warm as the surface of the sun, to give you some context, but don't worry, our sample will be safe and sound. Within, we have a heat shield, which is made of a phenolic impregnated carbon ablator. It's a very fancy term to describe what's going on with this heat shield. It basically ablates away or burns away any kind of heat flux that develops on that outer shell, making sure that our sample is safe and cool. Within, similar technology that we use with astronauts coming back from the moon. Deixa eu ver se a coisa tá liberando aqui. O StreamYard tinha liberado essa função, Flora. So we're just a couple moments away from this key moment. It's going to be very exciting next couple 13 minutes here. Não tá liberando, não. Enquanto isso, eu vou deixar o link aqui do WhatsApp. E deixa eu botar lá no gerenciador. Eu tô com 3 telas aqui, gurizada. Pra me achar aqui. A couple key events are going to happen as soon as we get into the Earth's atmosphere. Very quickly we're going to deploy our drogue parachute. This is for stability, stabilizes our descent and make sure that we are continuing to target that landing ellipse that is here in the Utah test and training range. It is a 36.5 by 8 mile landing ellipse that is here marked out. Sim, Flora, dá para fazer aqui no chat também, mas é que eu tava tentando aqui pelo StreamYard, mas a minha versão é a básica, eles não deixam. We're about 20 seconds away. You see the team at Lockheed now, all standing ready on the edge of their seats. This team, I'll remind you, just a few hours ago, gave that command to release the SRC on this long journey. It's been on its own for 4 hours. There's nothing we can do. É isso que eu vou fazer agora. Rain or shine. Milestone. SRC has entered the Earth's atmosphere. UTTR tracking assets have required. And here we go. Start your stopwatch right now. We are 13 minutes of entry, descent, and landing. We have that expected milestone of entering into the Earth's atmosphere. We can see the team at Lockheed, and we actually have a visual now. Tá entrando a imagens ao vivo, galera. Imagens ao vivo. At about 47,000 feet MSL, means sea level. Imagens ao vivo. Esse é o efeito meteoro. Dá para ver, Nicolas, isso aí. Tá chegando, galera. Esse é momento histórico. Momento histórico. We're going to reach peak heating and peak deceleration. That's at 32 G-forces, punishing G-forces momento on our SRC. Histórico, Phenomenal galera. view of that streaking SRC coming in across the sky. At this point, we've entered in over San Francisco, California. Momento histórico, galera. Tá chegando aí. The Utah test and train range just a little bit further to the east. Entry was at milestone. Nicolas, quem estiver lá próximo, talvez consiga ver ali o efeito, tá? E quando abrir o paraquedas também, né? Lá nos Estados Unidos, no deserto aí, né? Ó, a velocidade máxima ali. Maximum deceleration that is at 32 G-force, punishing deceleration from Earth's atmosphere, the drag forces that are acting on that SRC. Ponto máximo agora. Once again, as I mentioned, that sample is safe and sound within that SRC. Tá chegando devagarinho. As it comes in, burning through Earth's atmosphere. Mas tá chegando. You can see our high altitude plane searching for that SRC. You can see it faintly on your screen there. Our next milestone will be momento histórico, estamos acompanhando ao vivo a chegada da sonda com as amostras do asteroide Bennu. Sempre tem uns minutinhos ali. Aqui não tem comunicação, basicamente, Flora, mas
É da mesma técnica, Flora. Mesma técnica, tá? Pergunta bem interessante. Utiliza a mesma técnica, né? Freio aerodinâmico ali. Depois que desacelerou, né, com a queima, tá? Tu tem ali aquele primeiro paraquedas pequenininho que vai dar mais uma freada para abrir o paraquedas grande. Tem algumas cápsulas que tem 3 sistemas de paraquedas, né? Momento histórico. Momento histórico com amostras do asteroide Bennu capturadas, resgatadas, né? Resgatadas não, foram coletadas. Estima-se que podemos ter aí de 60 a 200 gramas. Tá chegando, galera. Tá chegando. Tá chegando. Momentos. Vai cair na Terra isso aí, Nicolas. Vai chegar lá no deserto. Eu esqueci o nome do deserto agora. Não é o asteroide, meu caro. É a sonda. Sonda, é pequeno, cara. Tá, uma sonda pequena. Ô, Flora, muito obrigado, querida. Flora aí dando superchat, contribuindo pro canal aí, sempre ajudando. Vamos ver se a gente consegue juntar aí. Olha aí a sonda. É a cápsula. Só a cápsula. Está voltando. Está chegando. Tá vindo a OSIRIS-REx. É o deserto de Utah. Tá? Momento histórico. É só isso, Nicolas, tá? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Isso é importante para a gente analisar a composição ali do asteroide. Olha a imagem, galera. Estão acompanhando a sonda. Tá descendo uma reentrada. Só amostras, Nicolas, só amostras. Ela foi lá. Depois tem um videozinho aqui que eu boto rodar aqui para vocês. Quando ela foi lá, né? Foi lançada em 2016. A sonda conseguiu orbitar. A sonda, né? Conseguiu orbitar. Ficou 2 anos analisando aonde pousar no asteroide. Aí pousou, fez a coleta. A câmera se perdeu agora. A câmera tá mostrando o chão. Pousou? Ah, tá ali. Abriu o paraquedas. Tá lá, ó. Ah, mas essa câmera tá ruim deles. Ah, eles estão num avião, num helicóptero. Tá ali, paraquedas aberto. Com sucesso, galera. Vai, o toque é em cerca de 16 km por hora. Deu tudo certo, funcionou tudo certo até agora. Imagine, ó, isso aí foi lançado há 7 anos atrás. Há 7 anos atrás. E agora o pouso está ocorrendo com sucesso. Tá chegando, galera. Tá chegando imagens ao vivo da sonda. Vamos agora o touchdown com as amostras do asteroide Bennu. Esse é um momento histórico, galera. Tudo funcionou. Tudo funcionou. From the other side of the solar system, from the surface of asteroid Bennu at sample site Nightingale to the rugged terrain of the Utah Test and Training Range. Show de bola, pessoal. Relatively low, not a lot of rocking back and forth. Those parachutes seem to be perfectly smooth coming down. That parachute there, continuing to descend. A slight little bit of tilt back and forth of our SRC as it comes to deserto de Utah, nos Estados Unidos, está recebendo aí a sonda OSIRIS-REx com
amostras coletadas no asteroide Bennu. Viva, né? Flora, viva, exatamente. And once that successfully lands, the teams will begin the next crucial phase of this mission, the sample recovery operations. They've been rehearsing for this moment for months, literally years, really, leading up to this key moment, and are ready to begin those operations to get that SRC into our portable clean room here and extract that sample canister within. Olha aí, é isso aí, Flora. Atenção, momentos finais do pouso da sonda com as amostras. Com as amostras do asteroide Bennu. Wind speed here is a variable that is quite hard to predict, especially once you're high up in the atmosphere. We did release a weather balloon earlier on this afternoon, or earlier on this morning rather, to get a profile of our atmospheric conditions. The team puts those into various models as they prepare for this key moment. But once again, they are a little bit hard to predict, a little bit of variability, so we may kind of bounce around a little bit on that predicted. E galera, tudo isso desenvolve muita tecnologia. Muita tecnologia. Que nós utilizamos no nosso dia a dia, hein? Anotem aí. São investimentos. É meio difícil, tá, Flora? Ele vai ser analisado, né? Mas só analisando, né? O que se sabe é que a predominância é de carbono ali, né? A formação desse asteroide, tá? Eles já têm algumas coisas mapeadas, né? Os espectrômetros que compõem ali a parte dessa sonda, tu consegue ter já o sinal, né? E analisar o sinal, né? Porém, tu só consegue validar isso realmente com a amostra, né? E agora a gente vai ter a amostra. Então, nas análises preliminares, a formação predominante ali é carbono, né? E o que se sabe, né, o que se estima, o que se tem de informação, o que são os asteroides, né? Na formação do universo aí, a gente tem aí um monte de restos da formação. Por isso que a gente tem lá o cinturão de asteroides, né, o cinturão de Kuiper. Por isso que nós temos tanta coisa lá na órbita. Um dos motivos de Plutão ser rebaixado é porque a sua órbita não é limpa, né? Ela está cheio de restos lá na formação do universo. Então, por convenção, se convencionou. Pousou? Touchdown, galera! Pousou! Pousou, tchê! Muito bom! Unofficial touchdown time, 8:52. O Pedro tá dizendo que tinha um ET ali, né? Pousou, imagina assim essa galera aí, muitos que estão aí há mais de 7 anos. Porque nós estamos falando de 7 anos de missão, mas a missão começou muito antes. Pousou, galera! Muito bom! E assim, agora essa semana eles já vão começar as análises, né? Eles vão recolher ali, vão levar tem um helicóptero para recolher. Isso aí! Pousou, tchê! Com sucesso! Momento histórico, a sonda na missão OSIRIS-REx, e o mundo tá caindo aqui muito trovão. Então, parece que a partir de outubro eles devem já divulgar as primeiras análises. A gente vai fazer vídeo aqui no... Eu devo fazer vídeo aqui no canal, alguma coisa também, mas lá no Cosmic Garden deve sair um vídeo, tá? Então, já se inscrevam lá no Cosmic Garden e a gente vai estar divulgando lá. Pra quem não viu antes, é o meu canal novo aí, aqui no YouTube. Então, lá com certeza a gente vai divulgar
Barros, não aguento mais chuva. Bom, deve estar acompanhando, né? Tá complicado aqui no Rio Grande. Tá complicado. A gente tá aí que não para de chover. Os rios tudo cheios. Estamos acompanhando o pouso com sucesso, touchdown, com sucesso. Deixa eu ver se eu tenho aqui o vídeo para mostrar para vocês, galera. Peraí. Como é que foi a missão, tá? Tem aqui no Twitter da NASA. Peraí. Momento histórico, galera. Histórico mesmo. Momento histórico mesmo, pessoal. Deixa eu mudar aqui rapidinho. E a tendência é piorar, galera. Olha ali, vamos ver. Peraí, tem imagens aí. Vamos ficar pertinho da cápsula? Bom, vou ficar acompanhando. O pessoal não tá cuidando da Terra, né? Não adianta. É desmatamento, é queimas, tudo. O clima, poluição. E gente defendendo que não existe aquecimento global, né? Mas, na verdade, vamos falar de mudanças climáticas, né? Então, mudanças climáticas estão aí. Só não vê quem não quer. Esse ano a gente não teve inverno direito aqui no Rio Grande do Sul. Um inverno extremamente quente. E agora toda essa chuva que tá aí, assim, ó, um mês e pouco aí chovendo que não para. É preocupante. Preocupante. Parece que a cada ano. Parece que a cada ano piora. Né? Parece que a cada ano tá piorando. Dia muito importante, galera. Anotem essa data, 24 de setembro de 2023. A data aí que ocorreu o pouso com sucesso da sonda espacial. Trouxe aí uma amostra lá do asteroide Bennu. A missão OSIRIS-REx. Agora eles estão indo lá. Agora eles estão indo lá para resgatar. Rose, é um problema sério, né? E o pessoal... A gente tá com um problema sério de educação básica, né? Tudo aí ao longo, e não é de hoje, ao longo dos anos aí, né? Needless to say, this is precious cargo, and the recovery team is fully aware of the gravity of the situation and the importance of what they're about to do today. Esse foi o grande problema, Flora. A oscilação. Tá? Olha, fazia anos que eu não ficava resfriado, que eu não ficava, mas assim, ó, tava complicado aqui. Porque assim, ó, a oscilação aqui foi muito grande. Um dia tinha geada, tava quase 0 grau. 2 dias depois estava 30 graus. Tá? Aí passou mais 2 dias, 3 ali, estava 15. De um dia para o outro, caiu 15 graus. E assim foi. Tá? O inverno todo foi assim. Então, teve evento aí que eu queria fazer live, não tinha. Eu fiquei aí, ou tava com tosse, ou tava... E olha que eu tomo vitamina C, então assim, não tenho imunidade muito fraca, assim, né? Mas foi difícil esse ano aí, porque não tinha. E aí quem, doenças respiratórias, quem tem aí asma, bronquite, essas doenças alérgicas também, as rinites da vida aí, cara, sofre direto, né? Porque a umidade agora aqui, ó, eu tô com 95% de umidade aqui dentro do quarto, porque eu tenho muita coisa ligada aqui, né? Mas está chovendo e não para. Eu tenho muito equipamento aqui. Mas aqui eu tenho que ter aqui desumidificador direto ligado de noite. Aqueles lá, o Extelidera, aquele é bom, tá?
recomendo. Depois que eu comecei a usar aquilo lá, não ganho nada por eles. A Esterilera aí, se quiser me patrocinar aí, eu faço patrocínio. Porque funciona, tá? Funciona mesmo. Fala, gastronomia, tudo bueno, tchê? Estamos acompanhando aí. O pouso touchdown foi com sucesso. E aí, gastronomia, eu tô com um canal novo, hein? Já te inscreve lá, eu deixei um vídeo aqui, ó. Um vídeo. Eu fiz um vídeo lá com dicas de observação do eclipse lá no dia 14, então já te inscreve lá, já assiste o vídeo, pega as dicas, vai observar olho nu, filtrinho, soldador número 14 para cima, vai usar o telescópio, eu falo sobre o filtro Bader lá, já te inscreve no meu canal novo lá, canal Cosmic Garden, onde o céu é o jardim do universo. Ficou bonito essa frase, né? E é isso, galera. O jardim do universo é o céu, hein? Canal batizado pelo Serjão. O nome foi o Serjão que deu aí o canal, hein? Flora, é complexo, né? Se a gente... A questão é econômica, né? Existem recursos naturais aqui na Terra que daqui a pouco podem se tornar finitos. E a gente explora de forma como se fosse infinito. Então é uma reflexão a se fazer, né? Uma reflexão a se fazer. Valeu, Rose. Ficou bom, né? Tu vê aqui o que tá chovendo esse ano aqui e as mudanças climáticas. A cada ano parece que piora, né? Eu ainda tive a sorte. Fim de semana passado, olha, fazia tempo que não. Daí deu o fim de semana bom, eu consegui ir pra serra ali. Fotografei. Já publiquei, acho que algumas fotos aí. Fala, Sidney. Buena, tchê. Estamos aí, a cápsula já pousou, touchdown com sucesso. A gente está aguardando ali as equipes de busca e salvamento. Na verdade, são equipes de busca, né? Chegar na cápsula ali. Eles fazem uma avaliação de alguns itens, né? Se deu tudo certo. Se deu tudo certo, né? 37 by 9 miles. It's a large expanse to cover by car. It's a very bumpy ride up there. You kind of bora lá. Start to make your approach across this rugged terrain. With the helicopters, it will be approximately a 20 Depois eles vão recolher a cápsula. With that SRC, they take it at a nice slow pace, effectively parading the SRC around, just giving it its last big moment. E ela vai... Nossa, tá chovendo muito agora aqui, galera. Você é novo por aqui? Seja bem-vindo então, Sidney. Já se inscreve no meu canal novo lá, ô Sidney. Se inscreve e já me acompanha lá, hein? Canal batizado aí pelo Serjão, hein? Já se inscreve lá. Lembrando aí, galera, quem quiser fazer parte aí do nosso WhatsApp, tem um grupo lá que a gente publica informações de vez em quando. Também sejam bem-vindos a participar lá. O Elder chegou por aí, muito bom dia. Estamos acompanhando ao vivo as imagens lá do deserto de Utah, nos Estados Unidos, onde ocorreu o pouso da sonda com as amostras do asteroide Bennu. Tomando retorno aí da OSIRIS-REx com as amostras do Bennu. A Rose estava sumida aí, né, Rose? Mas que bom que tu voltou aí. E dia 14, galera, fiquem ligados aí, ó. Então, as dicas aqui, ó, lá no Cosmic Garden, lá o vídeo que eu coloquei, dicas de observação do grande evento que nós teremos no Brasil o mês que vem, né, que é o eclipse anular
total, visível na sua totalidade nas capitais de João Pessoa e Natal aqui no Brasil. Vamos ver se eu estou tentando, galera, fazer com que o Pedro Irônico seja o meu correspondente, né? Lá em João Pessoa, que ele mora lá, né? Só que você sabe que o Pedro Irônico, né? Eu tô forçando ver se eu consigo fazer com que ele seja o repórter lá, né? Meu repórter que esteja lá nos principais pontos. O professor Sérgio Sacani e toda a turma dos Peixe Day estarão lá em João Pessoa, grande evento lá também. Acho que um dos eventos que ele vai fazer no dia 12, 12, tem um evento, dia 13, eu sei que já está lotado os ingressos. Eu tô tentando, Rose, tô tentando que o Pedro seja um repórter lá, vai entrevistar as pessoas. É isso que eu tô tentando. Se eu tivesse lá, eu ia fazer isso, tá? Sair pela rua entrevistando as pessoas. E aí, sabe, vai ter eclipse, tá? Porque tem gente que não sabe. Como é que tu vai ver? Tem gente que não sabe. Então eu estarei aqui a partir das 9 horas a princípio da manhã. Eu vou marcar a live essa semana, porque eu vou transmitir o eclipse desde que ele entrar lá nos Estados Unidos, né? Então, quando começarem a gerar as imagens aí lá nos Estados Unidos, eu estarei mostrando aqui, tá? E a ideia aí é ficar direto até terminar no Brasil, né? Até de tarde. Live o dia inteiro, o dia 14. E vamos ver se o Pedro consegue estar lá nos principais pontos lá, né, no pôr do sol do Jacaré, lá em João Pessoa, e algumas outras localidades lá que estarão lá acompanhando, porque assim a cidade já está lotada, os hotéis, tudo, porque vem gente do mundo inteiro, né? Aí gente do mundo inteiro lá tentar acompanhar em João Pessoa, Natal, né? Toda aquela região da faixa do eclipse, né? Legal, Rose. Então, para vocês não se esquecer da programação, lembro que a gente tem os grupos no WhatsApp, temos aí no Telegram, nosso Instagram e nosso Facebook. Eu estarei divulgando ali demais informações, né? Demais informações, sempre nesses grupos aí, né? Recovery operations. Kilos 1 and 2 are in the area of the landing site and are in a search operation. So you just heard that call out from Tim Prizer, who you see on your screen there from the Mission Operations Room. He just announced Estamos aí aguardando a chegada aí da equipe de resgate da cápsula e trouxe suas amostras coletadas lá no asteroide Bennu, na missão OSIRIS-REx. A missão aí que já dura 7 anos, né? Foi lançada em 2016. Quando ela alcançou o asteroide, ela ficou 2 anos. Deixa eu ver aqui, pessoal, se eu consigo mostrar. The main helicopter will be actually attaching that sample return Deixa eu capsule once ver the team has it aqui. located and ready to prepare for recovery operations. They will load that on long line. Se eu consigo. Some team members pointing at items on the screen here. We'll hopefully get confirmation in the coming minutes of that SRC location. Tim Prizer pointing at the screen now, wondering if he has any more Se eu information consigo for us mostrar o on the videozinho return aqui capsule location. da missão. We do have visual confirmation of that parachute, as I mentioned. Eles publicaram aqui no Twitter. Aqui. Deixa eu cortar aqui a transmissão. Olha, a cápsula para ver ali, ó.
black object right there. Tem um helicóptero And then agora just ali. to the right of it, a little bit below, is our parachute. It appears to be resting on the surface. We're getting a zoom in now from Ali. our NASA helicopter. And you can see now Ali. the SRC. At last, we have a visual of it on the surface of the Utah Test Ali, and acho Training que tá Range. chegando um carro ali, não é? I'm sure that is a pleasant sight for the team to see. Recovery operations. Tá chegando, galera. Visual on the SRC. Chegando. SRC has been located. And we have visual on that SRC. It appears that the parachute has also disconnected. It's a little bit off from that SRC. Chegando, Disconnecting from pessoal. the back shell. The SRC appears to be resting on its nose, that heat shield that protected it the whole way down through that entry, descent, and landing. Lockheed is celebrating that moment. I'm sure they are breathing another sigh of relief here. It's been a wild morning for everyone involved. They've been up since the crack of dawn, just a little bit further north from us in Waterton, Colorado. They gave the go command to actually release that SRC that you see on your screen right there from the OSIRIS-REx spacecraft. Ali a cápsula, galera. Ali, ó. Dá pra ver o paraquedas à esquerda do vídeo. Sits on its own for us here in the Utah Test and Training Range. E tá ali ela. Inteirinha. Preta, né? Queimada. Olha ali. As I mentioned, that first person on scene will be the on-scene commander, Stu Wiley. Ali. Doing an environmental sweep. We're getting a nice close-up view. You can see the parachute disconnected. You can see some of the wiring of it. Tá ali. There, just a little bit off the edge of our SRC. The SRC A looks cápsula quite está charred up from the ali, entry. That was expected. aparentemente As we heated up, the intacta. temperatures over 5,000 Olha degrees a sombra do Fahrenheit helicóptero. entry into Earth's atmosphere. You can see a great visual of some of that rugged terrain out there. Tá Just a sweeping perfeita. expanse, very panoramic terrain at the Utah Test and Training Range. Inteira. It's a great location for us to land this sample. The team Sidney, worked a lot essa more missão now that we actually have é uma visual. missão exclusiva da NASA. Tá? Uma missão exclusiva We da should be able NASA, to begin those recovery operations a Agência shortly. Espacial Norte-Americana, a qual ela mandou a sonda para o asteroide Inside that Bennu, sample return capsule lançamento lá em are pieces of the 2016 asteroid pela Bennu. ULA. We'll be getting access to those Diante samples disso, in just a few ela days to see realizou lá exactly what we got from the asteroid Regolith. a interceptação do asteroide, ficou orbitando por 2 anos, analisando o melhor local do pouso, né? Pousou, coletou ali, estima-se que de 60 a 200 gramas de material, colocou nessa sonda, na sonda, na compartimento de novo, e agora seguindo para... Seguiu, né? Cerca de 2 anos até o pouso no dia de hoje. Então, agora ela vai ser aí removida, né? Vai ser encaminhada aí para um laboratório lá. Totalmente importante isso, né? Importante ressaltar isso. Que seja totalmente esterilizada, tem que ter muito cuidado para tu não contaminar as amostras ali, né? Então ela tem que estar hermeticamente fechada. Para quê? Para tu preservar o ambiente do espaço. Entendeu? Eu creio que não vai nem ali, tem que estar hermético, que não vai nem pegar, entrar ar ali, né? Já contamina. Então, depois tu coloca lá espectrômetros de massa e tudo mais, e vai fazer análise da composição, que já se sabe, né, através de espectrômetros, análise de espectroscopia, que que a formação principal é carbono, né? Bennu está por aí. Esse asteroide tem cerca de 500 metros de diâmetro, mais ou menos, tá, o Sidney? E ele é um asteroide que ele tem uma órbita aí muito próxima aqui. Ele é classificado como potencialmente perigoso aí, né? Uma classificação. Existe aí um cálculo lá, né? Claro que isso é uma estimativa, tem muita incerteza, né? Que ele teria a melhor condição de se chocar na Terra lá daqui a mais de 100 anos, tá? Em 2135. Ele entraria em uma chance em 2.700 vezes, uma coisa assim. É 0,0 alguma coisa lá a possibilidade. É remota, né? Mas eles conseguem chegar a essa classificação ali.
em função da sua rota, né? E ele tem uma característica porque ele acaba, sim, ele é grande. Se ele se chocar na Terra em algum determinado momento, ele é equivalente, se não me engano, a, não sei, 4 bombas nucleares. Tipo, capacidade de Hiroshima, lá, alguma coisa assim. Tem uns cálculos aí, né? Tem muito alarmismo em função disso, tá? Tem que tomar cuidado aí. Algumas notícias alarmantes aqui. Sim, existe, Rose, sempre existe, né? Mas daí tu calcula, né? Existem alguns cálculos, né? Quais são as possibilidades. Em função disso, o que a cápsula ficou fazendo 2 anos lá, ela ficou analisando também, porque o que acontece? Ele fica girando, né? Tá? Aqui, ó, faz de conta que isso aqui é o asteroide. Então ele fica girando na sua órbita, né? E aí ele fica, ó, fica batendo o Sol de sempre do mesmo lado, né? Em todos os lados ali, mas ele fica girando, sempre no mesmo sentido, né? E essa radiação, ela provoca, né? Ela provoca dispersão e reações na superfície e ejeção de material. E isso se identificou o quê? Que essa ejeção de material, ela acaba por alterar em determinados momentos a sua órbita. É como se fosse um motorzinho ali, né? Essa reação provoca ali um empuxo, pode mudar, alterar, né? Então, assim, diferente de outros asteroides, que às vezes passam e não tem esse efeito, o Bennu, em exclusividade, ele tem essa variável a mais para, por exemplo, calcular a órbita dele, né? Então, eles fizeram esse estudo durante 2 anos para conseguir aí tentar entender essa variável, tentar entender e ver se consegue colocar na equação, né? Justamente para poder ver essa segurança da informação. Só em 1135. Mas isso acontece uma mudança depois, né? Então, é claro que ele foi identificado em 2000 e... Deixa eu ver aqui, eu tenho... Em 99. Ele foi descoberto. 1999. Tá? É grande. Ó, boa gelada aí, Moreira. We'll also be checking the gas levels of that SRC to make sure that it is not outgassing from the batteries within, heating up during that reentry. Sim, Sidney. É que assim, ele caiu em uma área no deserto, né? Mas uma área gigantesca ali, né? Não tem uma definida precisão, né? Porque foi todo um cálculo feito para tu ter uma área de deserto ali para pousar. E agora já chegou o helicóptero ali, e aí existe um protocolo, né? Vai chegar na cápsula e bom, tem alguns protocolos ali de segurança, avaliação, né? Primeiro da segurança ali de quem vai coletar a cápsula e depois da segurança das amostras, né? Eles têm que seguir esses protocolos, né? Aí eles vão encaminhar isso lá para um laboratório que parece que a partir de amanhã eles vão abrir ela em um ambiente lá totalmente controlado. Né? Existe, mas ela é remota, tá, Rosi? Diante da, assim, porque, como eu falei, isso que foi estudado aí nessa missão é uma variável que ainda tem muitos dados que nem foram processados. Né? Porque o grande problema, pessoal, é processamento de dados. Né? O grande problema é processamento de dados, análise de dados. Inclusive, eu estou aprendendo, estou aí começando a... inclusive eu vou participar aí de um evento, galera. Um evento da NASA aí. O Sérgio convidou aí pra gente participar lá. E vai ter aí um evento aí que a NASA está organizando. Ela faz todos os anos, né? E que é o Space... que é o Space Apps
tá? A NASA divulga dados da rede de satélites, e aí grupos formados aí através de uma universidade e tudo mais aí. No caso aqui, a gente está aí pelo campus lá da Unicamp, tá? A gente formou um grupo. E a gente vai coletar, a gente vai receber esses dados, que são, este ano aqui no Brasil, se definiu dados de geologia planetária, né? E para que serve isso, né, galera? A gente vai desenvolver um app que possa aí ajudar a geologia aí, né? E aí, a partir disso, e aí, claro, melhor app, a NASA vai dar umas premiação no mundo inteiro lá, né? Então, assim, através disso, evidentemente, tu pode desenvolver um monte de coisa. Por exemplo, assim, já me deu um alerta aqui, né? Porque eu tô participando desse grupo aí, desse trabalho aí. E já me deu um alerta aí, por exemplo, desenvolver alguma coisa aqui, as chuvas aqui no Rio Grande do Sul, eventos aí que estão ocorrendo. Porque a questão, assim, ó, se tu conseguir prever alguma coisa em função de dados, criar um algoritmo, hoje com as inteligências artificiais, a gente tem muita coisa para... Ó, o pessoal tá chegando ali, ó. Ó, não é grande, viu, que eu falei, ó. Ela é pequena. Lá. Estão chegando lá, ó. As there could be potential outgassing from that sample return capsule's batteries heating up during re-entry. You can see him scanning the region. He's checking for any possible. Achei que eles iam estar que nem uma roupa de segurança ali, né? O cara só tem uma máscara. Estão analisando. Viu que não é grande? Tá olhando, revisão de protocolo, ele tá com uma máscara. É pequeno assim, Rose. Finally delivering the sample, he is motioning over to Victoria team, who is surely going to approach and begin taking some gas and thermal readings. You can see her walking over and must have given the clear for her to proceed. A little bit closer. Então, tem que chegar com máscara, né? Por causa pode ter algum tipo de resíduo, alguma coisa ali, né? The team will collect samples. He'll begin to place flags. You can see in his backpack, he's got a couple flags waving in the breeze. Those will be placed at areas of interest for our team members to sample once they arrive and begin those recovery operations. Victoria is now appearing to take out her thermal and gas reading devices. She's taking an initial thermal reading of that SRC as we speak. Looking for it to be. E assim, ela é um protocolo, né, galera? Ela veio do espaço, né? Então tem que todo cuidado é pouco, é isso aí. You just heard that confirmation, so she is performing that hazardous environment assessment check. Benones, essa questão é muito importante, assim, a NASA faz um grande... A NASA não é só lançamento de foguete, alguma coisa assim, cara, eles têm uma equipe, muito cientista, né, cara, e esse trabalho que eles estão fazendo aí, por exemplo, que eles envolvem o mundo inteiro. Cara, eu sou um mero mortal aqui, nem no fundo do Rio Grande do Sul, eu tenho a pós-graduação em astronomia, mas não sou formado, né, com o Serjão lá, então eu sou especialista em astronomia com ênfase em geologia planetária, pela Academy Space. Inclusive o Serjão aí tava com vagas abertas aí para a terceira turma, tudo registrado pelo MEC, tudo direitinho, show de bola. Então ele abre, a NASA abre essa possibilidade aí, que nem tem a Nicolinha que fez esse trabalho aí de descoberta de asteroides, né? Para as crianças, porque tem muitos dados, né? E o grande problema é processar os dados. Não existe supercomputadores, até porque o investimento é muito caro, né? Então, quando tu envolve a comunidade, além de divulgar a informação, disseminar o conhecimento e fazer com que as pessoas estudem cada vez mais, né? Tu processa esses dados. E daqui a pouco desenvolve soluções tecnológicas para o bem comum, né? Porque, estão desenvolvendo um app para um geólogo, mas para um geólogo que pode aí ajudar daqui a pouco no controle aí de desastres naturais. Quando eu vi, eu participei lá da reunião com o Serjão lá, ele convidou a gente e falou, e apresentou o trabalho, eu disse, pô, aqui tá chovendo pra caramba, tá dando enchente
morrendo gente, cara. Eu não vi como é que tá as notícias agora, mas tinha mais de 300 pessoas desaparecidas aqui nas cidades que foram atingidas, cara. Morreu quase 50 pessoas. Então, assim, daqui a pouco, se eu puder fazer alguma coisa com as informações ou criar uma rede de sinal, de alerta, não sei. A gente não tem nada disso aqui no Brasil. Não tem. Mas quando acontece esse tipo de catástrofe aqui no Brasil, sempre morre gente, cara. Não tem ninguém para avisar. Né? Então, essa parte desse trabalho da NASA é excelente. Excelente. Porque desenvolve muitas tecnologias para o bem comum. This is years of careful planning and preparation leading to this final phase of getting that sample back here to our clean rooms. Arroz, foi complicado. E não é longe daqui, cara. É 200 quilômetros, né? Daqui, aqui onde, na minha cidade aqui, o rio botou para fora também, porque daí aqui é mais baixo. E toda a chuva que caiu na serra, ela vem descendo. 2 dias depois aqui o rio transborda. E lá onde deu a catástrofe, aqui no Rio Grande do Sul, o rio subiu 29 metros. Pensa aí, galera. 29 metros. Segundo as informações ali, não sei quantos mil anos não... Tu consegue, através ali de algumas informações, os geólogos conseguem calcular, né? Mas desde que as cidades existem lá, naquelas regiões, nunca aconteceu isso. É complicado. We'll wrap Kapton tape around the 2 cut cable ends protruding from the back of the SRC where that parachute deployed. You can see her with that covering. É a força da gravidade, né, Benones? Ela vai descer sempre. Não adianta. E o grande problema, assim, a gente está cada vez com mais asfalto, mais concreto, a compactação no solo. Existem algumas culturas da agricultura que compactam o solo. Isso é um grande problema também. Então, regiões rurais sendo destruídas, devastadas, alagadas, né? Eu sempre vou para a Serra Gaúcha, que cada vez eles estão plantando mais uma árvore aqui, que é o pinus, né? Que não é aqui do Brasil. Eles usam aí para a madeira, tá? Uma árvore rápida. O grande problema é que embaixo daquela árvore não nasce nada. Então eles devastam a mata natural, acabam com a fauna, com a flora, né? E planta essa árvore. Aí ela, em 10 anos, menos de 10 anos, já cortam ela. Já cortam ela. E, em outras palavras, ferrou tudo. Ferrou tudo. Porque muda completamente o ambiente, muda o solo. Mussum sumiu, Rose. Já era pequenininho. Mussum sumiu. Em Roca Salles, que era maior, que é... Se não me engano, é antes do Rio Taquari lá. Ela também desapareceu. Assim, era muito maior. O centro, o hospital, tudo, porque chegou água em lugares que não chegava. É tipo assim, ó. Aqui onde eu tô a 80 metros acima do nível do mar, tá? No meu bairro aqui. O rio fica a 20. É mais baixo, né? Só que o rio aqui, quando ele tá em 7,20 metros do seu leito lá, ele bota para fora. E tem um bairro próximo ali, né? É comum ter bairro na beira de rio, né? Essa parte da cidade acaba sendo alagada. E a água aqui, não precisa nem chover aqui. Se chover muito na Serra Gaúcha, aqui, Gramado, Canela, 2 dias, 3 dias depois a água desce e alaga tudo aqui e vai represando. Porque daí quando chega lá em Porto Alegre, no Lago do Guaíba, nós temos as junções lá do rio Jacuí, né, que recebe água do Taquari, que foi onde teve as enchentes. Aí tem o rio Gravataí, Jacuí, o rio dos Sinos, que é esse rio que corta aqui. E eu me esqueci ali qual é os outros rios que acabam. Enfim, vem água de tudo e ela começa a represar lá no Lago Guaíba. O Guaíba estava colocando para fora ali também em Porto Alegre. E vai represando a água, represando. E a água não tem como evacuar. E aí vai subindo. Porque antes essa água, ela penetrava no chão.
E agora muitas regiões não está penetrando como era antigamente, né? Cidades, cada vez que tem mais calha, escorre para um esgoto fluvial, né? Que vai parar dentro de um córrego que vai parar num rio. Então tu tem um volume de água em um curto espaço de tempo muito maior. Então, bastante complicado. Estamos aí com imagens ao vivo novamente. O pessoal já chegou ali na cápsula, fez uma revisão. A gente vai ter a coleta da cápsula e a destinação para o laboratório de análise, que fará aí a abertura, né? No ambiente controlado. We saw it on the screen, and it's still a great day. So back to you, Lauren. Wow, thank you, Sophia. And thankfully we Eles got já that fizeram o great primeiro image in acesso, the já map checaram ali, né? Just well done to that team. Thank you for that. So while we're keeping an eye on ongoing operations to Deixa eu capture the melhorar aqui a SOC imagem aqui, transport, deixa. we have a special message from someone who keeps a close eye on the entire manifest of the space agency's Aqui travels para around the solar aparecer system. melhor. Eu fico aqui no cantinho, em cima deles. Ó, o Bill Nelson aí, administrador da NASA. You designed it, you built it, and you carried out the first mission. Olha a imagem do pouso lá, ó. No asteroide. Your journey, it has touched down at the Utah desert. It brought something extraordinary. Foi The largest em 20 de outubro de 2020, foi a data da captura aí. Investigate planet formation. It's going to improve our understanding of asteroids that could possibly impact the Earth, and it'll deepen our understanding of the origin of our solar system and its formation. This mission proves that NASA does big things. Parece que a gente teve um bólido aqui, galera. Depois eu tenho que olhar menos. É que choveu quase toda noite e abriu o céu um pouco a dar uma madrugada aqui. Talvez eu tenha pego aqui em uma das minhas câmeras de meteoros. Mas noite está complicado, muita chuva. It wasn't mission impossible. It was the impossible became possible. Thank you all. And just as a reminder, we are keeping those operational milestones going, so you will continue to hear that throughout the broadcast. A Maristela fez um comentário, boa tarde. Bom dia, Maristela, não almocei ainda. Obrigado pela presença, deixa o like. Aqui em Canoas, aí pertinho, eu tô aqui em Campo Bom, no Vale dos Sinos, né? E de fato, né, isso é um comentário muito pertinente, né? São só os sinais, né? Sinais de como estamos tratando a natureza. Tá, galera? Como estamos tratando a natureza. Então, assim, esse trabalho, por exemplo, que eu estou participando desse grupo de trabalho aí, pode ser que surjam outros. A gente vai pegar os dados da NASA, o pessoal da Unicamp lá, que está aí no projeto. Então, a gente vai pegar os dados, vamos analisar e exportar, né, em informação, né, e ver com que informação a gente pode ajudar a geologia, né, com os dados aqui do Brasil, né. E a minha ideia é justamente aí futura aí usar isso também, né, fazer um estudo na parte de prevenção aí de grandes catástrofes, né. Essa é a ideia aí, inclusive tem uns geólogos pensando nisso, né. Aqui é claro que a gente precisa não só a conscientização da pública quanto dos nossos governantes, né? Que é o grande problema, né? O grande problema aí, tanto a gente sempre tem quando a gente tem pico do El Niño ou do Laninha, então a gente tem aí esse comportamento aí que nos afeta sempre. Aqui este ano aqui, né? Ontem iniciou a primavera, né, galera? Teve o equinócio aí da primavera ontem aqui no hemisfério sul.
Ou seja, ontem, exatamente ontem, nós tivemos 12 horas de noite e 12 horas de dia, né? Então, nós tivemos aqui o que nós primavera e o que nós outono lá no hemisfério norte. Começa agora o outono no hemisfério norte e aqui no hemisfério sul, o equinócio da primavera. Começou ontem, 15 horas e 35, se não me engano. Awesome. I think I'd be a little bit nervous to go to an asteroid, so, I'm super glad that the spacecraft did it, and we'll set the pace and show us how to do it. But I think maybe you'll practice a little bit more before we go, because it's a dangerous environment learning about it. So much Sunny and Butch, thank you so much for joining us today. Hopefully you'll stick around for more of the show. All right, congratulations, Thank you, guys. everybody out Thank there. you. Appreciate it. Thanks, guys. Good luck with your flight. If you've just joined us, this is special live coverage of NASA's OSIRIS-REx asteroid. Lembrando aí, galera, meu outro canal, deixa eu deixar o link novamente aqui, quem quiser participar lá, eu deixei as dicas de vídeos, né, uma dica de um vídeo, para observação aí do eclipse solar. Primeira dica, utilizar aqui, né, pô, os caras botaram ali, ó, deixa eu mudar a câmera aqui. Tá aparecendo no cantinho o vídeo, agora ali eu tava em cima, né. Primeira dica aí, né, observar aí com um telescópio o filtro Bader e a olho nu. Observar aí o filtro, observar o eclipse solar lá no dia 14 de outubro. Um filtro de máscara de solda número 14 para cima. Tá? Eu fiz um vídeo lá no meu outro canal, Cosmic Garden, já se inscrevam lá. E assistam o vídeo lá que vai ajudar vocês, hein? Ô Cláudio, sempre tem, se tu procurar aí no JPL, lá da NASA, tu vai ver, tem um simulador lá dos asteroides que passam. É que não é divulgado, tá, cara? Mas tem um grande monitoramento, tá? E tem um monte passando. E assim, nossos satélites ali geoestacionários, eles estão a cerca de 36 mil quilômetros. Tá? Então, assim, esse que eles estão falando de 90 mil é bem acima, né? Mas nós já tivemos asteroides que cruzaram abaixo disso. Tá, já tivemos. Não pegou nenhum satélite, era asteroide pequeno, mas já tivemos passagem de asteroides aqui no meio da nossa rede, aí, a 20 e poucos mil abaixo da rede de 36 mil, que são satélites já estacionários, né? E ficam ali sob a linha do Equador. Por exemplo, quem tem aí antena de TV aí, Sky, essas antenas fixas, né? Já reparou que se ela virar 1 milímetro, né? 1 milímetro perto do sinal, o que é isso? Porque o satélite está paradinho lá, e para ele estar paradinho, ele tem que estar numa certa altitude, né? E essa altitude é cerca de 36 mil quilômetros. Olha a imagem aí que estão repetindo, na coleta das amostras lá do asteroide Bennu. Its vast open space makes it ideal for the task. But OSIRIS-REx is neither the first nor the last mission to land. Valeu, Rose. É importante as dicas, né? Para observar com segurança. Lá no dia 14 a gente vai estar fazendo live aqui. Então já botem na agenda. Essa semana eu tô gravando. Eu tô agendando as lives. A gente vai estar retransmitindo imagens mostrando aí o que o Perseverance. Eles estão mostrando ali o futuro projeto. Para trazer as amostras que o Perseverance, né, ele está capturando lá em Marte, né, mas aí para a gente ter certeza nas análises, a gente teria que pegar essas amostras e colocar no espectrômetro de massa para ver a composição, ver o decaimento radioativo,
All right, nominal SRC recovery operations have begun. Será que eles vão Okay. mostrar ali que vão... Ah, eles estão lá na volta ali, ó, na Okay, so telinha today embaixo, could not have gone any better. fazendo as análises ali. How O did pessoal it, chegou ali de in large part to máscara, our amazing partners here with the dentro de um military, how protocolo. did it look from your end? Oh, it looked amazing. So when you talk about partnerships, this isn't just a Dugway Proving Ground effort. Though you're sitting here on Dugway Proving Ground, the capsule actually landed on the Air Force's Utah Test and Training Range. And so it's going to be brought here to Dugway before it goes to the clean room. So this is a larger effort than just the Army's Dugway Proving Ground. Parece que vão divulgar agora em outubro, Like Rose, might have landed tá? right. As informações aí I got a note da just before análise this from the commander of the Utah Test and Training das Range that primeiras it didn't amostras land aí, on né? here. And Eu so vou ficar there was a little acompanhando. bit of rivalry there. Então, We se were tiver alguma hoping divulgação it looks oficial like pela it was NASA, eu abro Right on live, the boundary, tá? that's so close. So we have a Se big tiver aí tradition alguma coisa que não seja ao vivo e tal, a gente grava um vídeo aqui ou lá no Cosmic Garden, né? Então já se inscrevam aí no meu outro canal. Yeah, so if you look at it, the Army is the greatest leadership lab in the world. The types of problems that we have to solve on a day-to-day basis, and we have some of the best workforce that is available. So here at Dugway Proving Ground, we do chemical and biological defense testing. We're part of the Army's test and evaluation. A princípio, Flora, Into a service member's hands. It's a tested by one princípio of não. our amazing members of our workforce. Ah, But we also do training como tu here. pode dizer So isso, it gives Fabiano? a chance for folks to come Porque and do no que things se in a sabe, realistic environment. né, That really allows them to hone those problems. asteroides, cometas, eles são restos da formação do sistema Yeah, we'd solar. like to point out it was an Army astronaut this week who went over Tá? set the record. Oh, well, E a formação a gente tem aí desde as observações de outros sistemas aí que a gente consegue ver aqui da Terra, a informação, né, a gente tem um modelo aí do disco protoplanetário, né? Então, se é apenas um tijolinho, um pedaço de pedra, imagina assim, ó, tu tem uma casa que está recém-construída, né? Tu não consegue, não vai quebrar a casa para ver o que tem dentro da parede, como é que foi feito ali, né? Mas sobrou um monte de resto de material ali. Aí tu consegue pegar ali uma pedrinha ali e ver a composição do cimento, né, o tipo de tijolo que foi utilizado, tu consegue pegar isso e analisar, né? Asteroides são isso, né? Cometas são isso. Restos do sistema solar que você tem aí vagando, né? A Rose te bloqueou? Não, ninguém bloqueia, é só eu que estou bloqueando aqui, se eu posso bloquear. O que acontece, pode ter acontecido, Flora, é tu ter digitado alguma palavra, o YouTube mesmo bloqueia um monte de palavras, tá? O YouTube mesmo bloqueia automaticamente algumas palavras e aí pode acontecer isso, tá? Até símbolos ali e tal. Valeu, Humberto. Bom almoço a todos, um bom domingo. Eu acho que era isso, né, galera? Eles não vão divulgar muita coisa mais hoje aí. Eles estão mostrando ali. Isso é legal aí, porque eles fazem toda uma divulgação, né? Tudo no ensino fundamental lá, né? Valeu, Humberto, pra gente também, querido. I really wish I could see it, but I don't know. I'm gonna try my hardest. I became interested in the mission because I have the NASA app and I get daily updates on photos. Eles não vão mostrar mais nada aí, gurizada. Então, assim, o que eu vou comentar com vocês? Fiquem ligados aí, tá? Já se inscrevam nas nossas redes sociais aí, Instagram, no Telegram, nosso canal lá, Pedalando com a Ciência, ou quem quiser participar aqui no nosso grupo do WhatsApp. Deixa eu pegar aqui. Pode se inscrever lá que eu estarei divulgando informações. Se rolar algum tipo de live, eu estarei divulgando
Abre a live, né? Senão a gente vai gravar um vídeo assim que tiver novas informações lá no Cosmic Garden ou talvez aqui no Pedalando, né? Então, muito importante já estejam inscritos lá no Cosmic também, que alguns tipos de vídeos eu só vou fazer lá pro Cosmic Garden, tá, galera? Então, já se inscrevam lá. Vídeos mais específicos aí a gente deve fazer só lá. Voltando aí para astronomia e astronáutica também, né? Ó, eles estão ali, daqui a pouco eles vão recolher, estão fazendo todo um protocolo ali, né? Todo um protocolo. Put flags of areas of interest where we want to sample for our sample curation team. And also just a note on our se eu tivesse condições, né, se eu tivesse nascido por lá, com certeza adoraria fazer algum trabalho, né? Seria... Porque aqui no Brasil é tudo muito difícil, né? E dependendo onde é que tu nasceu, dependendo da época que tu nasceu. Na época que eu nasci aqui na minha região, não tinha como estudar. Não tinha nem condições, assim. Dependendo da condição que... A época e a condição e aonde tu nasceu. Aqui é a condição, né? Então, faz parte, né? Seguimos aí estudando e pelo menos tentando divulgar, levando aí a ciência aí. Como o Sérgio mesmo fala, né? Tentando divulgar aí e minimizar a anemia, ele relata, né? Anemia da divulgação científica, né? Tentando aí, não vou ficar discutindo com terraplanista, mas vou mostrar como é que as coisas funcionam, né? E é assim que a gente vai levando o que a gente pode fazer, né? He'll actually be kind of reading off the play calls as they go out and go step by step to actually scoop into the terrain about an inch down into the surface of the desert, scooping out a little bit of the rock and dust that's there, placing it into a bag, photographing the whole process along the way, making note of exactly where they collected that sample from. All this information will then be passed along to our sample curation team at the Johnson Space Center as they begin. Benones, a gente tem que levar também numa comédia, né? Levar com bom humor. Ó, agora a imagem bem de perto da cápsula ali, né? Just such a stunning feat of engineering to get that capsule back here to Earth with samples of the asteroid Bennu. Então, coloquem na agenda dia 14 e essa semana aí a gente estará divulgando aí. Se tiver mais informações, estarei divulgando aí, talvez gravando um vídeo, fazendo alguma live, né? Sobre aí sobre as informações que eles divulgarem aí. Sobre as amostras, né? Que agora a grande expectativa é na análise das amostras. É mais ou menos assim, ó. E a medida ali, se não me engano, é 90 centímetros de diâmetro ali. Não é grande ali, ó. Viu que os caras chegaram pertinho ali, né? A parte de cima e que ali tem ainda o escudo de calor, então a parte de baixo ali que é a parte onde tá ali. Onde está o compartimento hermético ali, né, com as informações. Certo, galera? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença. Valeu, Benones, Rose, Flora, Humberto, a galera do chat aí. Quem mais está aqui? O Sidney, a Maristela. Todo mundo aí, se estão se abraçados. Um ótimo domingo para vocês. Tá? Darvos. Tô falando os nomes das pessoas que ainda aparecem aqui, tá? O YouTube vai tirando aqui, a gente não consegue ver todo mundo. Então se todos abraçados. E a gente tá monitorando também, fica uma dica aí, a gente tá monitorando o ciclone, né? Tá talvez se formando aqui. Se a coisa complicar essa semana, eu abro live no Pedalando com a Ciência, monitorando o ciclone. Com as câmeras que eu tenho aqui no observatório, aqui, né? Observatório de meteoros, a gente volta a focar no ciclone e pega informações aí que a gente tiver por aí, né? Tem uma câmera no interior que às
just massive. Às vezes eu consigo mostrar algumas coisas, mas às vezes o temporal é tão feio que acaba cortando a energia elétrica. Eu não consigo mostrar nada. Então, a gente tenta mostrar o que está no ar. Tá, galera? Ótimo domingo, muito obrigado. Um forte abraço. E até mais. Tchau, tchau. There's some pink flags placed there. There are 4 placed in front of the SRC where the team believes the SRC is potentially dragged along the surface as it came to a rest on the Utah Test and Training Range desert surface. On the back side of that SRC are 4 additional pink flags, and those are our regions for control sampling. We'll actually go and sample all of these regions. That's one small step for man, one giant leap for mankind.